A Prefeitura do Rio estabeleceu que as escolas públicas permanecem fechadas até 3 de agosto e não determinou o dia certo para a volta efetiva das aulas presenciais. O Sindicato dos Professores desaprova um retorno sem transparência no protocolo que deve ser adotado para garantir a saúde dos alunos. Por sua vez, empresários donos de escolas particulares defendem a volta às aulas presenciais ainda esse mês, afirmando que estão prontos para o retorno. Eu converso com a professora Márcia Gil, consultora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Márcia, muito obrigada pela participação. Por que é tão importante ter um planejamento cuidadoso antes de estabelecer uma data definitiva de retorno às aulas? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto que é super importante, é vital. É difícil, mas a gente precisa discutir. Quanto mais a gente discute, mais a gente consegue acordar e construir novos conhecimentos, né? É importante planejar porque nada na vida a gente faz sem um planejamento. Especialmente na área da educação, os planejamentos são vitais. Toda a nossa prática educativa, ela se baseia em planejamentos. Quando houve, logo no início da pandemia, o fechamento das atividades presenciais nas escolas, a gente não teve tempo de planejar nada. Foi todo mundo pego de surpresa, lógico, a situação era uma situação também muito surpreendente para todos nós, né? Então, nós fomos pegos de surpresa, então não houve planejamento. E, com isso, as redes ficaram loucas, tentando ver como é que ia dar conta desse novo desafio, se teria atividade remota ou não, e todo esse cenário, justamente porque nós não tivemos tempo de planejar essas situações. Então, agora, quando a gente pensa num possível retorno, embora a gente não saiba quando isso vai acontecer, embora a gente não tenha clareza ainda do momento correto para que isso aconteça, é muito, muito importante que nós estejamos todos preparados para esse retorno. Então, não tem jeito, a gente precisa planejar. Mesmo que a gente ainda não tenha uma data do retorno, a gente precisa começar essas atividades anteriormente, a gente precisa pensar passo a passo, porque são muitas pessoas envolvidas. Para além das crianças e dos estudantes, que são o nosso foco, com certeza, existem todos os profissionais e as famílias. Eu costumo dizer que a volta da escola, das atividades presenciais da escola, ela é sistêmica, porque ela traz impacto em toda a sociedade. Então, eu acho que isso é a grande questão. Precisamos planejar e estar prontos para esse momento, quando ele chegar. Porque, lembrando que as escolas foram as primeiras instituições, né, Márcia, a paralisar as atividades em março. Exatamente. Eu quero te perguntar o seguinte, caso a prefeitura, professores e as próprias escolas não cheguem a um acordo, é melhor suspender o ano letivo, na sua opinião? Essa questão de suspender o ano letivo não é alguma coisa que seja da competência do município. Na realidade, isso precisa vir de esferas maiores, isso precisa vir a partir do Conselho Nacional de Educação. Então, logo depois da pandemia, do início da pandemia, o Conselho Nacional se reuniu e deliberaram que o ano letivo seria mantido e que essas atividades remotas, elas contariam como carga horária para que isso pudesse contar, então, para essa ideia de ano letivo. E a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala do ano letivo, a nossa cultura escolar, ela traz para a gente essa ideia de que o ano letivo começa em fevereiro e termina em novembro. Isso é nosso, é nossa cultura. Na realidade, se a gente olhar para outros países, isso não funciona exatamente assim. Não há nada errado contra essa periodicidade que nós criamos, mas em casos emergenciais, como é esse que nós estamos vivendo, nós temos a possibilidade de alterar essa organização temporal, que é o que precisa acontecer agora. Então, embora as atividades remotas estejam contando nessa perspectiva da carga horária, possivelmente nós teremos que ampliar, no possível retorno, esse calendário escolar e esse ano letivo. Então, a gente não necessariamente precisa casar ano letivo com ano de calendário. Então, agora, isso é difícil, porque há anos nós trabalhamos nessa mesma lógica, então é muito complexo para as pessoas entenderem, e normalmente quando há alguma mudança nesse sentido, ela é entendida como prejuízo. Mas não pode ser entendida dessa forma, porque a gente está falando de aprendizagem. E a gente tem que falar de aprendizagem de uma forma séria, real. As atividades remotas, elas não dão conta de todas as experiências que as crianças precisam ter no espaço escolar. Isso para aquelas crianças que têm acesso a essas atividades remotas. Há muitas crianças, muitos estudantes que simplesmente não têm acesso a essas atividades. Então, agora, fala para a gente, Márcia, desculpa te interromper, você está falando muito em atividade remota.
qual a diferença do ensino à distância para a atividade remota? Eu acho ótima essa tua pergunta, porque esse é um engano que a gente vê repetidamente acontecendo, as pessoas falando equivocadamente desse assunto. Ensino à distância é uma modalidade de educação prevista em lei. Então, ela tem uma regulamentação, ela tem diretrizes próprias, curriculares, e ela é prevista para criança, não para crianças pequenas, mas especialmente a partir do ensino médio. No ensino fundamental, ela é pensada em situações emergenciais, como que a gente vive agora, mas para a educação infantil, por exemplo, ela sequer é citada. E ela tem toda uma estrutura diferenciada. Então, existe uma plataforma, existem tutores, existem atividades, existem discussões, fóruns para discussão. Então, ela tem toda uma organização que é completamente diferente do que a gente tem. Nós sequer tivemos tempo para elaborar qualquer questão à distância para essa situação. Então, o que a gente tem oferecido, ou que as escolas têm oferecido, são atividades remotas. E aí elas variam muito. Não existe só um padrão. Então, você tem desde escolas em que as crianças têm sido colocadas em casa, sentadas, assistindo a aula pelo celular ou pelo computador, como se ela estivesse acontecendo ao vivo. Isso são algumas escolas que fazem, como outras escolas que criaram horários reduzidos, mas que mantiveram esse vínculo de aprendizagem com as crianças. Então, a gente não tem um padrão para atividade remota. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa nova proposta de ensino, na realidade, ela tem que atender a característica de cada faixa etária dos alunos? É isso? A educação à distância que você fala? Ou a atividade remota? A educação à distância, ela não está prevista nem para crianças muito pequenas, justamente porque ela é um veículo que mantém uma distância muito grande. A criança menor, ela precisa do vínculo, ela precisa da questão prática. Agora, com relação à atividade remota? Pois é, a atividade remota ela é muito desafiadora para as crianças pequenas. Nos anos iniciais do ensino fundamental, existem algumas possibilidades que têm sido utilizadas até como uma questão de emergência, e a gente está aprendendo com essas novas possibilidades. Mas falar em atividades remotas para a educação infantil, por exemplo, e eu estou falando de um público de crianças de até 5 anos de idade, é muito complexo. E esse cenário todo tem que ser considerado uma questão, que é a questão do tempo de permanência das crianças na tela. É uma questão médica, é uma questão real. Então, assim, eu não estou dizendo aqui que as atividades remotas são ruins, eu estou dizendo que foram a forma que nós pudemos manter esse contato, esse vínculo com as crianças, com a escola e com os espaços escolares, mas que elas são provisórias, como tudo que a gente está vivendo nesse momento de provisoriedade. A gente precisa planejar melhores formas de atender as crianças nessa perspectiva da aprendizagem, para o futuro, para aquilo que o futuro nos reserva, que a gente ainda não sabe, já que a vacina não está tão próximo da gente quanto nós gostaríamos que estivesse, né? Então... É verdade. Ô, Márcia, agora você falou muito anteriormente sobre reorganizar o calendário escolar. Já tem alguma coisa em mente de como isso vai ser feito? Já tem alguma coisa na prática já de como vai ser feita essa reorganização? Nós não temos uma decisão central, nacional, de reorganização desse calendário, até porque a gente não sabe ainda como é que essa ideia da pandemia vai evoluir, a gente sabe da ideia das ondas, mas isso não está muito ainda organizado. O que se espera, que são as experiências internacionais que vêm mostrando isso para a gente também, né? Que em momentos em que essa pandemia esteja controlada, e aí os critérios científicos lá, sanitários, é que vão determinar quando isso é possível, que nesses momentos as crianças possam, então, retornar à escola, mesmo que a gente faça algum tipo de rodízio, e que exista, paralelo às atividades presenciais, as atividades remotas como uma complementação desse trabalho. Então, a partir desse momento, a gente vai poder, então, reorganizar a ideia dos calendários, e isso tem que ser muito local. Então, a cidade do Rio de Janeiro vai ter que pensar isso a partir da realidade do Rio de Janeiro, e outras cidades terão que pensar a partir das suas realidades. Entendi, porque a prefeitura, na realidade, ela estabeleceu critérios, né, facultativos na volta das aulas. Exatamente. É correto, Márcio, deixar essa decisão a cargo dos pais e, de repente, até dos próprios alunos? Eu acho que esse é o momento que a gente precisa ter muito cuidado com as famílias. As famílias andam muito assustadas e com receio de colocar os seus filhos nas escolas. Então, acho que esse primeiro momento precisa ser um momento que flexibilize para as famílias essa possibilidade, até que a família sinta segurança de retornar com essa criança à escola. Então, eu acho que, nesse momento, essa flexibilização ela é válida, até para as famílias
sentirem-se confiantes. Mas eu acho que antes dessa flexibilização, talvez nos falte seja um diálogo mais próximo com as famílias. As decisões estão sendo tomadas, talvez, de uma forma muito solitária. Essa discussão de escola é uma discussão sistêmica, é a sociedade, está todo mundo envolvido. Então, tem que sentar a instituição, as autoridades da saúde, as autoridades da educação, mas a gente também precisa conversar com as famílias e com os professores. De que forma, na sua opinião, isso poderia acontecer? De que maneira essa conversa, esse diálogo mais aberto com as famílias, inclusive? Se a gente está falando da rede municipal, por exemplo, a rede pública municipal, ela trabalha com a ideia dos conselhos escola-comunidade, que são os SEC. Então, os SECs eles já são compostos por pais que são representantes daquela escola. Então, já é uma forma de você ter contato com as famílias. Esses representantes são representantes dos familiares daquela comunidade escolar. Então, eles podem ser a grande possibilidade de mobilização e de discussão para esses momentos. Eu acho que é importante que o SEC, que as famílias estejam envolvidas, e acho que a gente pode criar outros momentos. Então, outros pais que representem outros segmentos da educação. Eu acho que a gente precisa criar espaços que sejam digitais, que sejam reuniões. A Rede do Rio, ela é organizada por coordenadorias regionais, então a gente pode pegar representatividade. E isso é um exemplo do que a gente pode fazer aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas que também pode ser feito em outros espaços. De repente, uma outra saída pode ser o rodízio de estudantes, Márcia, mantendo um grupo em sala de aula e o outro em casa? Eu acho que o rodízio vai ser uma realidade. Ela não é o nosso ideal, como eu disse anteriormente, a gente vive um momento de provisoriedade, mas o rodízio é uma alternativa viável. Embora ele também tenha que ser altamente discutido com as famílias, porque não é tão simples você pensar na organização da família com rodízios. Pense que você pode ter uma família com mais de um filho, que é uma grande realidade, eles podem não estar na mesma escola, então existem muitos acordos que a gente vai precisar fazer, então por isso que essa questão do diálogo é fundamental. Agora, na perspectiva sanitária, na perspectiva do trabalho pedagógico, a gente não descarta o rodízio, não. Na realidade, o rodízio é uma necessidade, porque nós temos uma tradição de turmas muito cheias, e nós sabemos que a aglomeração não é um bom indicativo para o retorno das crianças à escola. Para finalizar, Márcia, a importância de repor as matérias antes de lançar novos conteúdos, como você está falando, já que muitas crianças estão em isolamento e sem acesso à internet, né? Exatamente. Se a gente fizer um panorama, as aulas começaram em fevereiro e logo, na segunda semana de março, elas foram paralisadas por conta da pandemia. Ou seja, a criança teve, durante 1 mês e meio, acesso à escola presencial. E nós já estamos há 3 meses nessa perspectiva do distanciamento com as atividades presenciais paradas, né? Somente nas atividades remotas, quando possível. Então, é lógico que a gente precisa fazer resgate de muitas coisas, não vai ter solução. Essa é a função da escola, essa é a função do professor. E isso exige que a gente flexibilize currículos. Então, aquela ideia que a gente sempre teve, que era assim, olha, no 3º ano de escolaridade, a criança tem que aprender isso, isso, isso. No 4º, ela tem que aprender isso, isso, isso. Nós vamos ter que reorganizar essa ideia de currículo até para pensar quais são essas aprendizagens e as novas aprendizagens que as crianças precisam fazer. Esse período de afastamento da escola, ele trouxe para todos nós novas aprendizagens. E que são aprendizagens que não fazem parte de um currículo formal, mas que são aprendizagens que são essenciais para a vida. Então, a gente vai precisar retomar e dali continuar. E esse olhar tem que ser um olhar individualizado. E eu queria falar só mais uma coisa que eu acho que é uma preocupação que a gente precisa dividir com as pessoas, que é em relação à educação infantil. Porque, normalmente, quando a gente fala do retorno às atividades escolares, nós pensamos no escolar, na criança, que já tem mais autonomia, e a gente deixa de fora a discussão que é tão importante das crianças da educação infantil, que são crianças de creche para escola, que são muito pequenas e que têm muito mais dificuldade de distanciamento social, mas que também estão nesse mesmo percurso de aprendizagem.
São aprendizagens diferentes, não são aprendizagens de conteúdos, são aprendizagens através de experiências concretas, como definiam os currículos, mas que também precisam ser contempladas nas suas especificidades, não só na perspectiva da saúde, mas também na perspectiva do trabalho escolar. Então, a gente precisa olhar para a educação de uma forma sistêmica, de uma forma respeitosa e com muita responsabilidade para esse momento. A gente tem que criar novos padrões. A política pública tem essa possibilidade de criar novas políticas, pensar em novos projetos, testar novas possibilidades, para que a gente possa alcançar os resultados que todos nós queremos, que é tentar diminuir o máximo possível essa desigualdade que se acentuou profundamente agora e fazer com que as nossas crianças aprendam. Essa é a nossa principal missão. Tá ótimo, Márcia. Muito obrigada pela participação aqui. Foi um prazer.